Amém, glória a Deus. Se você está com a tua Bíblia, abra comigo. Hoje nós vamos estudar a última carta do Apocalipse, que está lá no capítulo 3 de Apocalipse, dos versículos 14 até o 21. A última das 7 cartas que Jesus dita para o apóstolo João. Ele está na ilha de Patmos, exilado lá, e ele vai enviar agora, Jesus fala para ele escrever algumas coisas, que Jesus queria entregar algumas mensagens às 7 igrejas que estavam localizadas ali na Ásia Menor. E hoje nós vamos olhar para esta carta que Jesus, o apóstolo João, enviam para a igreja que está na cidade de Laodiceia. Apocalipse 3, de 14 a 21, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza e que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta manhã. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou aqui neste lugar, aqueles também que estão nos acompanhando e assistindo pelo nosso canal do YouTube. Eu sei que nós não chegamos aqui por acaso, eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Fala conosco mais uma vez, nos ensina nesta manhã, Pai. Nos inspira através da Tua palavra, nos molda o nosso caráter, nos faz mais parecidos com o Teu Filho Jesus, Deus. Nós sabemos que precisamos de tantas mudanças em tantas áreas das nossas vidas. Faz em nós tudo aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Nós abrimos os nossos corações nesta manhã. Abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos nesta manhã, meu Deus. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir do Senhor Jesus? Esta última carta que o apóstolo João vai enviar à igreja que estava em Laodiceia, ela é bem pesada, porque Jesus vai dizer para aquela igreja que eles eram mornos, vai dizer para eles que eles não eram nem frios e nem quentes. E por conta da situação daquela igreja estar desse jeito, Jesus fala: olha, eu estou enjoado de vocês, eu estou com ânsia, a ponto de vomitá-los. Imagina o próprio Jesus olhando para você e dizendo isto, dizendo: olha, vocês não estão nem lá nem cá, e por conta disso eu tenho ânsia da maneira que vocês vivem a vida de vocês, que vocês levam a vida de vocês, e eu estou a ponto de vomitá-los. Muito sério isso aqui. Agora, o que me chama a atenção, na verdade, porque diferente de todas as outras cartas que você vai ver Jesus pontuando algumas coisas e chamando a atenção, muitas vezes, das pessoas por inúmeras coisas, por exemplo, doutrinas falsas no meio da igreja, aquela igreja sendo influenciada por doutrinas, por exemplo, de Balaão, sendo uma igreja permissiva e permitindo o espírito de Jezabel atuar ali no meio, de prostituição, de confusão. Em várias igrejas a gente vê Jesus falando sobre vários pecados que ele enxergava no meio das igrejas,
Mas esta igreja aqui, ele não pontua nada destas coisas, ele não diz, olha, vocês têm uma falsa doutrina, vocês têm Jezabel, existe prostituição no meio de vocês. Ele não fala sobre, quando a gente olha a princípio, nós não vemos grandes pecados nesta igreja, né? A gente olha e pensa, bom, uma igreja que a princípio, se o Senhor não chamou a atenção, é porque tinha uma sã doutrina, é porque seguia as doutrinas das Escrituras, é porque viviam uma vida para Deus, enfim, não viviam uma vida de pecado, né, de promiscuidade, de iniquidade, nada disso. Mas talvez a repreensão de Jesus para esta igreja tenha sido a mais dura de todas, e chama atenção porque talvez para nós o que seriam os grandes motivos de um puxão de orelha, talvez para Deus não seja tão assim, e Ele vai chamar a atenção desta igreja, e vai ser duro com esta igreja sobre como eles estavam vivendo a vida deles, e como eles estavam sendo igreja, né? Só para nós entendermos, eu acho que é importante nós entendermos um pouquinho do contexto, entendermos quem é Laodiceia, o que é essa cidade, o que ela representa, como a igreja que está ali foi fundada, o que acontecia naquela cidade. Na verdade, Laodiceia, uma cidade conhecida naquele tempo, uma cidade não muito grande, mas muito poderosa no sentido de riqueza e de bens, porque ali em Laodiceia, na verdade, Laodiceia era cercada por algumas cidades. Uma das cidades que ficava bem próximo, de um lado de Laodiceia, era Colosso, e do outro lado, uma outra cidade que ficava também próximo de Laodiceia era Herápolis. E diz que de Herápolis vinham águas muito frias e geladas. Diferente de Colosso, Colosso tinha águas termais, como aquele lugar aqui no Brasil, onde as águas são quentes. E pelo fato da cidade de Laodiceia ser uma cidade próspera financeiramente falando, porque ali em Laodiceia haviam centros, tanto empresas que fabricavam roupas, até porque era muito conhecida por uma lã negra, preta, que se dava ali naquele lugar, provavelmente os animais que tinham ali. E dessa lã se faziam alguns tecidos que eram muito valorizados naquele tempo. Então ali tinham fábricas de tecidos e eles vendiam para muitos lugares. Ali naquele lugar também era um centro médico. Diz que ali, por conta até do poder aquisitivo daquela cidade, eles investiam nisso, e ali tinha uma faculdade de medicina e um centro oftalmológico muito conhecido naquele lugar. Isso é que a história diz, não está na Bíblia, mas quando você lê os relatos históricos sobre Laodiceia, você vai ver que tudo isso é falado sobre Laodiceia, um lugar onde muitas pessoas prósperas, empresários da época, bem-sucedidos, moravam ali em Laodiceia. Eles construíram arquedutos que traziam águas, tanto de Colosso como de Herápolis, para Laodiceia. Então, chegava tanto água daquele lugar que tinha água quente, chegava também água daquele lugar que tinha águas frias. Uma cidade bem-sucedida, uma cidade onde a princípio as pessoas olhavam e pensavam, bom, está tudo certo, nós não precisamos de nada. Tanto que ela era tão bem sucedida, Laodiceia, que 17 depois de Cristo, teve um terremoto e destruiu grande parte da cidade, e o governo ajudou a reconstruir parte da cidade. E 60 e poucos depois de Cristo também houve outro terremoto naquela cidade, mas desta vez os empresários da cidade se reuniram e disseram, nós não precisamos de ajuda de governo, coisa nenhuma, nós podemos reconstruir essa cidade, nós temos dinheiro para fazer isso. E eles fizeram, sem a ajuda do governo, reconstruíram aquela cidade, fizeram da maneira que eles imaginavam. Então, a princípio, quando nós olhamos de longe, uma cidade onde as pessoas olhavam e pensavam, está tudo bem, está tudo certo, tudo aquilo que a gente precisa fazer, realizar, comprar, conquistar, a gente consegue fazer nessa cidade maravilhosa. E é para essa cidade que Jesus vai enviar uma carta pontuando algumas coisas. Ele começa a carta dizendo, olha, ao anjo da igreja, ao líder da igreja, ao responsável da igreja que está aí em Laodiceia, ele diz assim, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Estas coisas diz, ele fala sobre o Amém,
amém, a palavra amém significa assim seja. É a conclusão, é o ponto final. Ele está dizendo, quem está falando com você é o princípio de todas as coisas, é o início. Mas ele está dizendo, quem está falando com você também é o final de todas as coisas, é aquele que tem a última palavra. Nós sabemos hoje disso, que a gente pode fazer planos, como diz lá em Provérbios, a gente faz planos, a gente planeja, mas na verdade a última palavra vem de Deus. Deus é quem tem a última palavra, Ele é o amém. Jesus está dizendo, eu sou o amém, eu sou o começo, mas eu sou o final, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim de todas as coisas. Então Jesus já mostra para eles quem estava falando, quem é que estava enviando esta carta para aquela igreja. E novamente, como nas outras cartas, ele diz o seguinte, olha, eu conheço vocês, eu conheço as obras que vocês realizam, eu estou no meio de vocês, eu enxergo a vida de vocês, a maneira que vocês vivem a vida de vocês. Ele diz, conheço as obras que você realiza. Você não é frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então aqui, na verdade, Jesus revela, diz àquela igreja qual era o seu problema. Fala, o problema é que vocês são mornos. Sabe o que é interessante? Que Jesus, se você tanto olhar nos evangelhos, você vai ver que Jesus ele ia sempre no ponto. Ele usava, por exemplo, parábolas, contava histórias que para nós nos dias de hoje muitas vezes até nem fazem tanto sentido assim. Mas quando você olha para dentro do contexto daquelas pessoas que Jesus estava falando, as histórias que ele contava, as figuras que ele usava, ele sempre ia no ponto. Ele falava sobre agricultor, sobre agricultura, sobre terra. É claro, naquele tempo, naquele contexto, era algo normal para aquelas pessoas, era algo rotineiro, era algo que fazia parte da vida daquelas pessoas. Interessante que nessa história aqui, Jesus ele faz a mesma coisa. Esta carta que ele envia para aquela igreja, ele usa aqui figuras, ele fala algumas coisas que aquelas pessoas que estavam em Laodiceia sabiam muito bem o que Jesus estava falando, porque dizem que, a história diz que Colossos, a cidade que tinha águas quentes, e Herápolis, vice-versa, águas quentes e águas frias, dizem que na verdade a água que chegava em Laodiceia era morna. A água que saía lá de Colosso e a água que saía de Herápolis, por conta do percurso, por conta do caminho que tinha de fazer do ponto A até o ponto B, até chegar lá em Laodiceia, diz que nem a água gelada chegava, ela ia aquecendo no meio do caminho e chegava já morna lá em Laodiceia. Da mesma forma, a água fria que saía lá do ponto A, dizem que também não chegava fria do mesmo jeito, porque ela ia aquecendo no meio do caminho. Então, na verdade, Laodiceia era o lugar das águas mornas. E Jesus está olhando para aquela igreja e está dizendo, olha, é exatamente assim como vocês são. Mas dentro dessa historinha, dessa figura aqui que Jesus usa, é muito poderoso isso aqui, sabe por quê? Laodiceia era esse centro, esse lugar onde as águas não eram nem quentes e nem geladas. Isso se dava por conta da distância da fonte. A água só não chegava tão fria ali por conta da distância da fonte, onde a água saía fria. A água ali não era tão quente, porque era distante do lugar onde existia águas quentes, da fonte. E Jesus está dizendo estas coisas, e ele revela aqui qual seria, mesmo nas entrelinhas, ele está revelando qual seria a solução para este problema, porque o problema do esfriamento espiritual, o problema da apatia espiritual, o problema de serem mornos, na verdade o que Jesus estava dizendo para aquela igreja, olha, vocês estão assim e é por conta da distância que vocês estão da fonte. Quem é a fonte? Jesus é a fonte da água viva. Ele mesmo diz, aquela mulher que vai ao poço e tem sede, e ele diz, olha, você vai voltar aqui, você vai beber desta água, mas você vai voltar a ter sede muitas vezes. Esta água aqui, ela não pode saciá-la para sempre, mas eu tenho uma água, a água da vida, que só esta água pode saciá-la. E aquela mulher diz para o Senhor, eu quero beber desta água, eu quero ser cheia desta água. Então, na verdade, Jesus estava dizendo para aquela igreja, o problema
problema de vocês, o problema do esfriamento espiritual, o problema da apatia desta igreja é porque vocês se afastaram da fonte. Vocês se afastaram da fonte. E este é o problema do esfriamento espiritual de todos nós. O problema, na verdade, não é que, não, sabe o que é? A vida está corrida, a vida, não, tudo bem. A vida pode estar corrida, mas se você estiver perto da fonte, você não vai ser morno, você vai ser quente, você vai receber desta água da vida. O problema é que muitas vezes nós nos afastamos da fonte, nós nos afastamos da palavra de Deus, nós nos afastamos da oração que nos aproxima de Deus, nós nos afastamos da leitura da palavra de Deus que nos aproxima o nosso coração da fonte. Muitas vezes na correria do dia a dia, muitas vezes nos compromissos do dia a dia. Aqui, afinal, São Paulo, a vida do paulista, você sabe como é. Eu saio de casa às 5 da manhã, eu pego 2 horas de trânsito, eu atravesso a cidade para chegar lá no meu emprego, e eu chego lá, o meu chefe me consome, eu saio de lá às 7 horas da noite cansado, mais 2 horas para chegar na minha casa, chego 9 horas da noite em casa, e quando chego lá tem 3 crianças ainda, que querem terminar de brincar um pouquinho, que querem um pouco da minha atenção, e eu vou colocar eles para dormir. Quando eu vou ver, já são 11 horas da noite, e eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Aquilo que você prioriza, você arruma tempo. Aquilo que você prioriza, você arruma tempo. Tem doido que treina 4 horas da manhã, porque é o único horário que dá para treinar. Fala, bom, eu preciso treinar, o meu trabalho não tem como, eu preciso... Se é prioridade, dá um jeito de fazer, de realizar. Então não existe a desculpa de que a vida está tão corrida assim. Não existe a desculpa que, não está dando tempo, sabe como é, eu tenho as minhas responsabilidades no meu trabalho, na minha casa. Na verdade, muitas vezes nós nos escondemos atrás destas desculpas, e o problema é que quando nós nos afastamos da fonte, o problema é que quando nós não gastamos mais tempo na presença de Deus, o problema é que quando nós não tiramos um tempo de oração todos os dias, o problema é que quando nós não ligamos lá o som do carro e colocam um louvor e você adora a Deus, e você chora no carro, ou você abre a palavra, não dá tempo de abrir a palavra, põe Bíblia em audiobook, vai ouvindo, Gui, eu vou no metrô, vai ouvindo a Bíblia, vai recebendo alguma coisa. Não existem desculpas, e o problema é quando nós nos afastamos da fonte, nós nos tornamos mornos. E o problema disso é que, da mesma forma que Jesus olha para aquela igreja e diz, eu tenho ânsia de vocês, assim é nas nossas vidas também. O Senhor olhando para nós e dizendo, não estou nem um pouco feliz com a maneira que você está vivendo a sua vida. E Jesus, ele vai revelar o porquê que ele não está feliz, o porquê dessa ânsia, porque na verdade o desejo de Deus é que a gente seja feliz. Você vai ver na Bíblia que Deus quer que seus filhos sejam felizes. Tanto que Jesus diz, vocês acham que são felizes, mas não são. Ele está dizendo, vocês acham que a alegria de vocês é a alegria completa, mas na verdade não. Eu tenho uma alegria que pode completar o coração de vocês. Aí Jesus, nós encontramos na palavra de Deus em muitos lugares, até Jesus falando sobre isso, sobre o fato de um cristão, por exemplo, estar desconectado dele, ele morre. Ele fala sobre ser a árvore, aquela que sustenta, e se os ramos estiverem ligados a esta árvore, ele diz, vocês vão dar frutos, vocês vão viver, vocês vão brilhar, vocês vão realizar aquilo que eu tenho preparado para a vida de vocês. Então, o problema, na verdade, é a distância, é o desligamento, é o fato de não estarmos mais conectados com a fonte da maneira que um dia nós estávamos. Aquela igreja diz o seguinte, Jesus dizendo para eles, olha, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe o que é, que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O que Jesus está dizendo para aquela igreja que também é, olha, vocês têm uma falsa ideia de vocês mesmos, vocês acham que vocês são felizes, ele está dizendo. E vocês acham que vocês são felizes por conta das coisas que vocês possuem.
Eles olhavam para eles e eles, por conta das coisas que eles possuíam, eles chegaram à conclusão de que a gente é rico e a gente não precisa de nada. Está tudo certo. Não precisamos de nada, não precisamos de ninguém, a gente não precisa de ajuda do governo, a gente não precisa nem da ajuda de Deus, porque afinal, se a gente precisa fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz, a gente vai lá e realiza, a gente vai lá e constrói com os nossos próprios recursos mesmo, com a nossa própria força, a gente tem capacidade, a gente tem poder para realizar, então a gente não precisa de nada, a gente não precisa, é o que aquele povo, aquela igreja estava dizendo sobre eles mesmos, nós estamos bem, nós não precisamos de nada, e aqui a gente encontra até um perigo da riqueza nas nossas vidas. A Bíblia não é contra a riqueza. Deus não é contra você ser bem-sucedido dentro daquilo que você faz. Você pode, talvez o grande objetivo da sua vida não é ficar rico e você fique rico, porque você é apaixonado em fazer alguma coisa e você faz aquilo e faz muito bem, e por fazer muito bem aquilo traz um retorno para você, você é um vendedor, você tem uma empresa, seja lá o que for, e pode acontecer sim de você se tornar, financeiramente falando, uma pessoa bem-sucedida e rica. A Bíblia não é contra isso, até porque você vai ver que na Bíblia existiam muitas pessoas que eram ricas, e Deus tratava com essas pessoas, e Deus usava estas pessoas também. Mas existem alguns perigos quando a gente fala sobre o que nós temos, sobre riqueza, sobre bens. E aqui nesse texto a gente encontra, porque aquela igreja ela se perdeu nestas coisas. E na verdade alguns perigos que eu coloquei até da riqueza aqui nas nossas vidas é, primeiro, orgulho, autossuficiência, pensarmos além daquilo que somos, orgulhosos, e é um problema que aquela igreja enfrentava. Eles eram orgulhosos de si mesmos, eles olhavam talvez e pensavam, olha o que nós realizamos, olha o que a gente fez, governo, a gente nem precisa da ajuda de vocês, teve um terremoto, uma destruição na cidade, deixa com a gente que a gente vai lá e arruma, deixa que a gente vai lá e repara, a gente não precisa de ninguém, a gente não precisa de nada, autossuficiente, sabe aquela pessoa, nariz empinado, sabe aquela pessoa que ela pensa, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, nem de Deus estou precisando, viu Gui, porque as coisas na minha vida estão indo tão bem, está dando tão certo que Deus nem precisa mexer comigo, Deus nem precisa me abençoar, porque já sou abençoado. Muitas vezes este é um perigo quando as pessoas alcançam a prosperidade financeira, quando elas alcançam seus grandes objetivos, quando elas constroem grandes coisas e chegam lá no topo, e lá de cima elas olham e pensam, bom, eu não preciso de nada e eu não preciso de ninguém. Este era o mal daquela igreja. Só que Jesus vai olhar para aquela igreja que está pensando, nós somos muito bons, a gente não precisa de nada e de ninguém. Ele olha para aquela igreja e a leitura que ele tem é totalmente diferente da leitura que eles tinham. Jesus olha para eles e diz o seguinte, olha, vocês acham que vocês são ricos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês são miseráveis. Eu fico pensando, os poderosos, ouvindo aquela palavra, pensando, não está falando comigo, mandou a carta para o endereço errado, não tem nenhum miserável aqui está todo mundo bem, aqui está todo mundo, ninguém precisa de ajuda de ninguém, e alguém aí envia uma carta dizendo que Jesus está falando que nós somos miseráveis. Sim, miseráveis. Ele está dizendo, vocês são cegos. Ironia, né? Porque Jesus ele fala, ele bate contra o que na verdade para aquelas pessoas era uma realidade muito forte, porque ele fala sobre ser miserável, ser pobre, ele fala sobre ser cego, ironia, né? O centro da oftalmologia ali naquele lugar, ele fala sobre serem nus, ironia, né? As fábricas de tecidos naquele lugar que produziam tecidos caríssimos que vendiam para o mundo inteiro, ironia, Jesus dizendo, olha, esse lugar aí que produz muito tecido, esse lugar aí que cura a vista de muitas pessoas, esse lugar onde está cheio de gente rica, ele está dizendo, vocês são miseráveis, vocês são cegos e vocês estão nus. Uau! Aquela igreja deve ter olhado e falado, não é possível, a gente não está ouvindo isso aqui, porque essa não é uma realidade nas nossas vidas. Só que Jesus vê além do que nós vemos. Jesus, ele não está falando aqui sobre o que eles tinham, possuíam, os bens que eles tinham.
Jesus não estava falando sobre as roupas bonitas que eles vestiam. Jesus não estava falando a respeito de uma cegueira física. Ele estava falando sobre uma cegueira espiritual. Ele está falando sobre uma nudez. Ele fala sobre a vergonha da nudez. Olha, deixem isso, porque essa nudez traz vergonha para vocês. O que é que Jesus está falando aqui? Nudez que causa vergonha. Qual é a nudez que causa vergonha? Pecado. Pecado. Quando Adão e Eva, eles antes de pecaram, estavam nus lá no Éden, eles não sentiam vergonha da nudez deles. Mas no momento que eles desobedeceram a Deus, no momento que eles pecaram, o que eles sentiram? Vergonha da nudez. Eles perceberam, a gente está pelado aqui andando pela rua, peladão. Que vergonha uma coisa dessa, né? Vamos cobrir, vamos pegar planta, vamos pegar pele de animal, vamos cobrir, porque a gente está pelado aqui. Vergonha da nudez, pecado. Jesus não está falando sobre coisas, mas Jesus está falando mais profundo do que coisas, mais profundo do que apenas uma visão natural, mas ele está falando sobre uma igreja que está cega, que não tem clareza, que não consegue ver como Deus vê as coisas, uma igreja que não está pura, uma igreja que a princípio olhando de fora parece estar vestida, talvez muito bem vestida, mas nus, despidos, vergonha, porque é exatamente isso que o pecado faz na vida das pessoas. O pecado traz vergonha. O diabo ele quer de todas as formas nos levar ao pecado, muitas vezes nos mostrando que o pecado é algo bom para as nossas vidas, aquele momento de prazer, aquela situação, mas na verdade o pecado depois, o preço do pecado sempre é a vergonha, é o diabo nos envergonhando, é o diabo colocando o dedo na nossa cara e falando, que vergonha você é, né? Logo você fazendo isso, o pecado traz vergonha nas nossas vidas. É verdade ou não é? E Jesus, ele está pontuando aqui, e eu acho que é um alerta para nós, porque o cuidado que nós precisamos ter para não sermos enganados por aquilo que temos. O perigo de sermos roubados por estas coisas. O perigo de valorizarmos mais estas coisas do que é o mais importante. Essa casa aqui pode ser muito bonita, pode ter um carpete, como o Felipe Valadão que veio aqui, olhou e falou, rapaz, esse carpete, vocês são chique mesmo, hein? Isso aqui eu quero ficar até descalço. O perigo de permitir que estas coisas roubem aquilo que é mais importante nas nossas vidas. Esse lugar sem a presença de Deus não vale nada. Esse lugar sem a glória do Senhor não vale nada. Um lugar confortável, com cadeiras confortáveis, com arzinho condicionado, cheirosinho, com um lugar bacana para as crianças, se não tiver a glória de Deus não vale nada. O problema é que muitas vezes isto nos rouba. Por que você vai naquela igreja? Porque é confortável. Por que você frequenta? Porque é muito gostoso, né? Porque a gente senta e o culto não é tão demorado, é confortável para mim, é por isso que eu vou lá. E às vezes a gente acaba se esquecendo daquilo que é mais importante. É errado ter o carpete? Não. É errado ter um lugar bonito? Claro que não. E com certeza Deus se alegra com isso. Só que isto não é o mais importante. E muitas vezes nas nossas vidas existe o perigo de sermos roubados por aquilo que temos. Já que eu tenho é porque então Deus realmente está muito feliz comigo e está me abençoando. Não necessariamente. Você pode ter como fruto do teu trabalho, um trabalho bem feito, e você tem, e não necessariamente Deus está feliz com você. Agora, se puder juntar as duas coisas, pode ser bom? Pode ser muito bom. Você trabalhar, você conquistar, você poder dar uma vida boa para os seus filhos, você poder chegar no final do ano e falar, pô, meu amor, escolha o destino que você quer ir este ano. Muito bom tudo isso, mas não esquecendo daquilo que é mais importante. Enquanto aquelas pessoas pensavam que elas eram felizes por conta daquilo que elas possuíam, Jesus olha para eles e diz o seguinte, vocês são infelizes. Imagina aquela igreja ouvindo isso. Imagina os poderosos daquela época, que estão dizendo para a gente que a gente é infeliz.
olha a nossa vida aqui, como é que a gente não é feliz? Deixa eu te dizer uma coisa, tem alguém que conhece algum rico triste? Eu conheço um monte. Alguém conhece algum rico deprimido? Conheço um monte. Rico que precisa para dormir tomar remédio, que senão não dorme. E a minha pergunta é: como é que você não dorme, filho? Nessa cama gostosa, com esse lençol maravilhoso, com esse cheirinho aromatizante no ar que dá até sono. Como é que você não dorme? Não dorme, porque alegria verdadeira, plena, que só pode vir de Jesus para as nossas vidas, ela não é encontrada nas coisas. É por isso que você vê milionário suicidando. É por isso que você vê pessoas que a princípio você olha e pensa: puxa, eu queria ter a vida dessa aí, não precisa de nada, infeliz. E às vezes você com muito menos, uma vida às vezes difícil, até pastor é difícil, porque todo mês é uma luta, aqui o mês inteiro preocupado, será que eu vou conseguir pagar as continhas do mês, um desespero, mas talvez você é muito mais feliz, porque você tem a verdadeira alegria, a água que jorra da fonte que não tem fim, você tem. Só que às vezes nós valorizamos aquilo que não tem tanto valor assim, e nos esquecemos de valorizar aquilo que é mais importante nas nossas vidas. Jesus olha para eles e diz: vocês acham que vocês são felizes, mal sabem vocês que vocês não são felizes, que vocês não experimentaram ainda, ou talvez já experimentaram, mas perderam no meio do caminho a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, ela não se compra, ela não se encontra em algum lugar. A verdadeira alegria, ela não está numa viagem muito boa. A verdadeira alegria não está numa casa confortável. A verdadeira alegria não está num carro muito bonito. Todas estas coisas não são pecados, e você pode ter uma casa muito bonita, um carro muito bonito e fazer uma viagem muito boa, mas a alegria não está nestas coisas. Alegria verdadeira, só Deus pode nos dar. E então Jesus, dizendo isto, ele aconselha aquela igreja. Acho interessante porque quem é que dá conselho? É alguém que gosta. Quem que te aconselha para algo bom? É alguém que se importa com você. É alguém que te ama. É alguém que olha e diz assim: puxa, eu estou vendo de fora da história, faça isso, faça aquilo que eu acho que vai ser muito bom para você. E Jesus, ele aconselha aquela igreja. Ele não manda, ele não determina, ele não obriga a nada, até porque Deus não nos obriga a nada. Você faz o que você quer da tua vida. Você quis vir para a igreja hoje, você veio. Não foi Deus que pegou na tua orelha e falou: vai, seu filho malcriado, vai para a igreja hoje. Você não está aqui obrigado. Só se você é adolescente, criança, e talvez você não queria vir, tua mãe falou: moleque, você vai para a igreja hoje. Aí tudo bem. Mas Deus não te obriga a nada. Você quer servir a Deus, você serve. Você não quer, você não serve. Você quer ir para a igreja, você vai. Você não quer, você não vai. Aqui, ó, um monte de gente não veio hoje. Não quis, não veio, ficou em casa. E Deus não obrigou ninguém, você veio porque você quis. Então Jesus, ele diz o seguinte: olha, eu não vou obrigar nada a ninguém, mas eu tenho um conselho para vocês. Eu quero aconselhar vocês, porque eu amo vocês, porque eu me importo com vocês, porque hoje eu olho para vocês e eu vejo que vocês não estão felizes, vocês acham que são felizes, mas não são. Então, o desejo do meu coração é que vocês tenham uma verdadeira alegria. Então deixa eu dar alguns conselhos para vocês. E eu preciso prestar atenção nesses conselhos que Jesus vai dar nesta igreja. Ele diz: aconselho, no versículo 18, que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Jesus dá àquela igreja 3 conselhos, 3 coisas que, no ponto de vista de Deus, do Senhor, seriam boas, necessárias para aquela igreja. E a primeira coisa que ele diz é: compre ouro refinado pelo fogo. O ouro, quando vai para o fogo, ele é refinado e as impurezas são tiradas, se torna puro.
E o que Jesus estava dizendo para aquela igreja era exatamente isso. E por que é interessante que ele diz assim, compra, compra, compra? Porque tem coisa que custa. Pureza custa. Salvação não custa nada, é de graça. Mas viver uma vida em santidade custa. Custa, por isso você vai ter que comprar ouro refinado. A pureza vai ter que pagar, não é pagar um dinheirinho para mim, mas é pagar o preço. Porque muitas vezes pode ser mais fácil viver uma vida impura do que pura. Algumas vezes o caminho mais fácil vai ser o caminho da iniquidade, do pecado, do que da santidade, da retidão diante de mim. Ele está dizendo, então existe um preço para estas coisas, mas ele está dizendo, você quer ser feliz? Você quer ser realizado? Você realmente quer viver uma vida feliz? Compra ouro puro, se purifica, se santifica, viva uma vida íntegra, reta, correta diante de mim. Uma ilustração, eu encontrei, vou ler para vocês, diz assim, motivada por esta pergunta e pelo ensino bíblico encontrado em Pedro, a missionária inglesa da Índia, Amy Carmichael, levou um grupo de crianças a um ourives tradicional. Ela queria descobrir como o ouro era purificado. Fazendo assim, pensava ela, poderia entender a maneira como Deus nos testa ou prova, já que a Bíblia faz um paralelo com o processo de purificação do ouro e com as provações do crente. No local, ela viu que no meio de um fogo intenso, alimentado por carvão, havia uma cerâmica côncava, na qual encontrava-se uma mistura de sal, tamarindo e pó de tijolo. Ela viu os ourives colocando neste recipiente algumas joias velhas, pedaços de barras de ouro e minérios, que pareciam ter graus diferentes de pureza. Ela observou que o ouro derreteu rapidamente devido à grande intensidade do fogo. Na medida em que o material aquecia no cinzel, uma fumaça começou a sair. Nesse momento, o ourives explicou para Amy que se ela olhasse bem para o material no fogo, perceberia as escórias flutuando na superfície. A escória, explicou ele, é a impureza presente no ouro que deve ser queimada. Ficou claro no processo que conforme o fogo consumia a mistura, o ouro se tornava mais puro. De vez em quando o ourives tirava o ouro com uma pinça e se não estivesse puro, ele colocava novamente no fogo com uma nova mistura. Mas cada vez que o ouro era recolocado, o calor era aumentado. Nesta etapa final, Amy perguntou ao ourives como ele sabia que o ouro estava totalmente purificado. Ele respondeu que o ouro estaria puro quando ele pudesse olhar para dentro do recipiente e pudesse ver nitidamente o reflexo do seu rosto nele. Na mesma hora, Amy Carmichael entendeu que Deus prova os crentes até que ele possa ver a imagem do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Compre ouro puro, se purifique, para que eu possa ver em você a imagem do Senhor Jesus Cristo. E na verdade, este é o propósito na vida de um cristão. Não sei se você sabe disso. Qual é o propósito na vida de um cristão? É sermos filhos mais parecidos com o nosso Pai. É todos os dias nos tornarmos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Ele diz, olha, vista vestes brancas, para que sua vergonha da nudez não fique evidente. Vestes brancas, sempre quando você vai na Bíblia, você vê falando sobre vestes brancas. Está falando sobre justiça, sobre santidade. Ele está dizendo, olha, não é o que vocês possuem, mas talvez a maneira que vocês vivem a vida de vocês. Comprem, não estas vestes que vocês usam, ele está falando, mas vestes brancas, santas, justas. Não sei, mas talvez até muitos ali tinham e conquistavam até por meio de coisas que não eram certas, fazendo coisas que não eram certas. Jesus está dizendo, olha, cubram a vida de vocês com vestes brancas de santidade, para que a nudez de vocês não traga vergonha para a vida de vocês. Terceira coisa que ele diz, passe colírio. E passe colírio não é para você ver melhor. O colírio que ele está falando aqui é para que você veja com clareza a maneira que eu vejo também. Não sei se você sabe, mas Deus tem uma maneira de ver as coisas.
Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a mudar a sua percepção de como você enxerga tudo, de como você enxerga a vida, de como você enxerga a tua família, de como você enxerga os teus relacionamentos. Você começa a pensar como Deus pensa. É o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos: olha, é por isso existe a necessidade de acontecer uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, essa mudança de como eu enxergo a vida, ela acontece mediante a palavra de Deus. Eu passo a enxergar a vida de maneira diferente. Algumas coisas que eu valorizava tanto, eu já nem valorizo tanto assim. Algumas coisas que eram tão importantes para mim já não são tão importantes assim, porque agora o que está se tornando mais importante na minha vida é aquilo que é importante para Deus. O que é importante para Deus? À medida que eu me encho com a palavra de Deus, que a minha mente é renovada com a palavra de Deus, o que é mais importante na minha vida passa a ser o que é mais importante para Deus. No versículo 19, eu acho lindo isso, porque é o sentimento de pai para filho. Porque Jesus vai dizer para aquela igreja: olha, eu estou repreendendo vocês, eu estou dando uma dura em vocês, eu estou puxando a orelha de vocês, eu estou disciplinando vocês. Ele vai dizer: porque eu os amo. A repreensão de Deus para nós, o puxão de Deus de orelha de Deus nas nossas vidas, não é porque Deus não gosta da gente, não é porque Deus deseja o meu mal, não é porque Deus quer me privar das coisas boas da vida, não. É porque Ele me ama. Ele me ama tanto que Ele se importa em parar e trazer um ensino, trazer uma repreensão, porque Ele quer que eu e você sejamos felizes, e não uma falsa alegria que a vida pode nos trazer. Por isso que Ele nos repreende, mas Ele faz isso porque nos ama. E Ele diz no versículo 20, eu amo esse versículo: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei ali, cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo e mostrando àquela igreja: o desejo do meu coração é comunhão. O desejo do meu coração é estar na mesa com você. O desejo do meu coração é ceiar com você. O desejo do meu coração é estar com você. O desejo do meu coração é estar próximo de você. O desejo do meu coração é ter intimidade com você. É que você me conheça melhor. É porque é na mesa que a gente conhece. É estando junto que a gente conhece. Passando tempo juntos que se cria intimidade. E Ele está dizendo: é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Mas Ele começa dizendo: olha, eu estou aqui, eu estou na porta, e essa porta eu não escancaro, essa porta eu não arrombo ela, essa porta eu não abro se eu não for convidado. Ele está dizendo: mas olha, se você desejar isso, se você ouvir eu batendo na porta do teu coração e você abrir esta porta, o que vai acontecer é isto. Está dizendo: eu vou entrar, eu vou cear, eu vou me relacionar, eu vou passar tempo com você. Só assim nós seremos plenamente felizes. Não existe alegria verdadeira longe da presença de Deus. Não existe sentido para a vida longe da presença de Deus. O que as pessoas mais buscam nos dias de hoje é entenderem, saberem por que elas nasceram. Qual é o propósito nesta vida? Hoje é a busca das pessoas. As pessoas pagam cursos caros. Não tem nada contra curso caro. Você paga se você quer. Mas tentando descobrir por que é que eu nasci. Por que eu estou aqui? Qual que é o meu dever? Qual que é o meu chamado nesta vida? Porque todo mundo quer se sentir importante, quer sentir que a vida tem um significado maior do que as coisas que a gente apenas faz no dia a dia. E Jesus está dizendo: você quer encontrar significado para a tua vida? Você quer ser feliz de verdade? Você quer encontrar o propósito que vai encher o teu coração todos os dias? Abre essa portinha.
deixa eu entrar no teu coração, deixa eu sentar nessa mesa, deixa eu ceiar com você, deixa eu me relacionar com você, deixa eu ter intimidade. E nós já falamos lá no começo, o motivo da frieza, o motivo da apatia era a distância da fonte. Por isso que Jesus vai concluir dizendo o seguinte: diferente do que vocês viveram até aqui, o que eu quero é estar perto, o que eu quero é estar na mesa. O problema de vocês se deu por conta da distância, a frieza de vocês se deu por conta da distância, vocês ficaram longe, vocês têm uma igreja bonita, a vida de vocês a princípio parece bonita, mas vocês estão longe, vocês precisam estar perto. Deixa eu entrar, deixa eu sentar, deixa eu estar com vocês, para que vocês possam viver tudo aquilo que eu tenho para a vida de vocês. Ele termina, ele conclui dizendo, como em todas as cartas ao vencedor, ao que terminar, ao que concluir, ele fala que sobre um lugar de honra, vocês vão se assentar no trono, como eu me assentei na presença do meu Pai. Eu vou honrar a vida de vocês, eu vou abençoar a vida de vocês. Conclusão da mensagem, algumas lições para carregarmos todos os dias nas nossas vidas, e não permitirmos que as situações, as coisas, nos roubem daquilo que é mais importante. Os prazeres da vida, muitos não são errados, alguns são, muitos não são errados, muitos foi Deus quem criou, Deus que fez, e a gente pode usufruir, mas eu preciso tomar cuidado para não confundir as coisas, achar que eu sou tão bom pelas coisas que possuo, que eu sou tão grande pelas coisas que possuo, que sou tão poderoso, e acabo me esquecendo do que é mais importante, que é Deus. Autossuficiência, não preciso de nada e não preciso de ninguém. Como Jesus disse, Ele é o começo, Ele é o fim. Saiba, tenha certeza, você pode se achar muito poderoso, você pode pensar, bom, na minha vida cuido eu, a última palavra quem dá é Ele. Se hoje Ele falar chega, para você deu, meu querido, senha 452, chamou, esquece. Aí, meu amigo, pode orar, pode clamar, pode, se Ele chamar. Por quê? Porque quem tem a última palavra é Ele. O início e o fim é Ele. Ele é o Criador, Ele é o final de todas as coisas, Ele é o amém. Não se esqueça que o esfriamento espiritual, a apatia, acontece pelo motivo de estarmos longe da fonte. Gui, me sinto distante, me sinto frio espiritualmente falando, não sei porquê, está aqui o motivo. Talvez você esteja longe da fonte, talvez você deixou de fazer algumas coisas que você fazia antes, talvez você hoje não valoriza tanto estar na presença de Deus como você já valorizou um dia. E aqui eu não estou sendo religioso, porque a presença de Deus nas nossas vidas, ela é todo dia, em todo lugar, em todo momento. Você não precisa estar em um lugar como esse 24 horas por dia para estar na presença de Deus. Você está na presença de Deus dentro do chuveiro. Tem vezes que eu choro no chuveiro, acho que se alguém abrir a porta vai falar, tá doido, o cara está chorando dentro do chuveiro. Semana, minha esposa teve um compromisso e eu fiquei com as crianças e levei as crianças para passear um dia à noite. E aí nós estávamos voltando, estava na Marginal e música bombando no carro, louvor bombando, e eu, Ana Clara e Joaquim berrando e cantando no carro. E eu comecei a chorar e comecei até a orar em línguas estranhas dentro do carro. E eu falei, que coisa preciosa, que coisa preciosa, como é maravilhoso estar na presença de dentro do carro, cantando um louvor, mas cheio com a presença de Deus. E a gente arruma desculpas, é que eu não estou com tanto tempo para ir na igreja, eu precisava ir na igreja 4 vezes na semana, Gui, para me sentir mais fervoroso. Não, você não precisa, se você não consegue ir 4 vezes, mas você pode entrar no teu carro e adorar a Deus, e deixar Deus encher teu coração.
Você pode, lá no chuveiro, orar e abrir o teu coração e falar: Senhor, olha como é bom estar na tua presença, até aqui tomando um banho. Fala comigo, Deus, como é bom se sentir abraçado pelo Senhor. Eu te amo tanto, Senhor. Você não depende de um lugar, você não depende de um momento para fazer isso. É por isso que na palavra você vai encontrar uma palavra dizendo: orai sem cessar, em todo o tempo, porque não é um momento de oração que você vem na igreja, é o tempo inteiro, é em qualquer lugar, é onde dá você valorizar a presença de Deus. Tudo sem Deus resulta em infelicidade, mas talvez até no pouco, até nas dificuldades e desafios da vida, quando nós temos a presença de Deus, nós temos tudo que nós precisamos. Você sai todo dia para trabalhar, é uma pancada, e você fala: meu Deus, eu queria que a vida fosse um pouco mais, mas você vai feliz, você vai motivado, porque você entendeu o que você está fazendo nessa terra. Você vai feliz porque você sabe: Deus está comigo. Se Deus está comigo, vai dar certo, não sei nem como, mas vai dar certo. Você tem uma alegria, uma paz, uma esperança que o mundo não tem. Quer ser feliz? Fica pertinho da fonte. Quer se sentir realizado, cheio, pleno, completo, completa? Não se afaste da presença de Deus. E Jesus está dizendo para aquela igreja exatamente isso. Vocês têm muitas coisas, mas esqueceram do mais importante. Por favor, independente do que Deus fizer na tua vida, independente dos lugares que você pisar, talvez alguns que estão aqui vão se assentar em mesa de reis, de poderosos, de pessoas influentes. Talvez pessoas vão conquistar muitas coisas e muitos bens e construir grandes coisas e projetos, e tudo bem, mas por favor, não se esqueça daquilo que é mais importante da tua vida. Esteja no palácio, esteja na mesa com os reis, ou no lugar mais simples do mundo, mas leve com você a presença de Deus, porque só Ele pode encher o teu coração em qualquer lugar deste mundo. Amém? Você recebe essa palavra?